Saudações, companheiros e companheiras, e sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda aula da série Educação Financeira e Investimentos. Então, depois de uma primeira aula que foi uma espécie de introdução à nossa jornada da série Educação Financeira e Investimentos, então voltamos, portanto, para a segunda aula, para mais uma aula, pois lembre-se, eu me comprometi, me obriguei todo domingo portanto, gravar uma live ou uma aula da análise, ou seja, uma aula da série Educação Financeira e Investimentos. Então, na aula passada, introduzimos a educação financeira, a importância da educação financeira, sobre o porquê aplicar os conceitos da educação financeira na sua vida, no seu dia a dia, como os princípios da educação geral que recebemos dos nossos pais na escola e no convívio na sociedade. Então, tivemos aí algumas razões sobre o porquê as pessoas buscam a educação financeira e o conceito da educação financeira, que é basicamente a relação das pessoas, é basicamente criar uma relação melhor entre a pessoa e o dinheiro, uma ponte para você, portanto, alcançar a liberdade financeira, uma ponte para você realizar as suas metas, objetivos e sonhos. Então, hoje, voltamos, portanto, para mais uma aula e hoje temos um tema bastante interessante, ainda mais que é sobre o orçamento familiar ou orçamento pessoal. Então, você já de alguma forma teve a necessidade de criar um planeamento, um orçamento para controlar as entradas e saídas de dinheiro na sua casa ou na sua vida pessoal? Então escreve aqui nos comentários se você de alguma forma já teve essa necessidade na sua vida de criar um orçamento pessoal que tornasse possível controlar as entradas e saídas do seu dinheiro e tivesse uma visão geral sobre como você gasta o seu dinheiro e gerenciar o seu dinheiro. Então escreva aqui nos comentários se você já teve essa necessidade. Então, meus companheiros e companheiras, depois da vinheta, vamos dar continuidade com a nossa aula do orçamento pessoal, de como criar um planeamento financeiro das suas finanças. Então, é só o que peço. Se está me vendo a partir do YouTube, se inscreva aqui no canal. Se está me vendo a partir do Facebook, segue-me aqui na página e faça parte da maior comunidade de pessoas que buscam a liberdade financeira, de pessoas que buscam, portanto, a independência financeira através de criação de investimentos, de fontes de renda extra ou principal, criação de empreendimentos. Então faça parte dessa maior comunidade. Inclusive vou deixar um link aqui da maior comunidade no WhatsApp para você fazer parte lá e também, portanto, fazer parte do meu Instagram. Eu vou deixar os links aqui, portanto, nos comentários. Então, eu já tenho aqui o meu bloco de anotações para anotar as vossas inquietações. E eu gostaria que vocês colocassem aqui, caso alguém tenha alguma dúvida ou uma inquietação sobre a educação financeira, sobre a forma como investe o seu dinheiro, sobre a forma como gerencia o seu capital. Então, eu já tenho aqui as minhas anotações da aula, inclusive para anotar as vossas dúvidas. Então, eu sei que estamos unânimes de que é muito importante gerenciar da melhor forma, portanto, o seu dinheiro para controlar as suas entradas, que provavelmente são provenientes do salário, de investimentos ou outro tipo de rendimento. E também controlar as saídas. Aqui a parte mais importante, pois a maior parte das pessoas conhece claramente de onde vem o seu dinheiro e geralmente é oriundo do trabalho subordinado ou de investimento ou outro tipo de rendimento. Mas a maior parte das pessoas desconhece aonde o seu dinheiro vai. E muitas pessoas costumam dizer: meu salário não dura mais do que 2 semanas, ou meu salário não dura um mês. Então aqui começa o jogo, aqui começa a necessidade de gerenciar, aqui começa a necessidade de planear as suas finanças da melhor forma possível para ter sobras de dinheiro no final do mês, pois você trabalha um mês, que é um conjunto de 30 dias. Então você também tem que ser capaz de gerenciar o seu dinheiro durante os 30 dias até receber um novo salário do mês
portanto, corrente. Então, é necessário, é muito importante que as pessoas tenham um gerenciamento do seu dinheiro da melhor forma possível para gerenciar as entradas e saídas do seu dinheiro. Então, tudo isso, a maneira como nós tratamos o dinheiro, a maneira como nós gerenciamos, portanto, o nosso dinheiro, tudo isso é condicionado pelo modelo de dinheiro que cada um tem, pela experiência sobre o dinheiro, pois ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa vida, acumulamos experiências sobre a forma como gerimos as nossas finanças pessoais. Então, cada um acumulou experiências provenientes dos nossos pais, se os nossos pais eram bons com o gerenciamento do dinheiro, se eram abertos no sentido de nos dar dinheiro. Então, tudo isso vai formando um certo modelo sobre o dinheiro. Tudo isso vai formando um certo modelo sobre o dinheiro. E esse modelo que condiciona a forma como nós cuidamos do nosso dinheiro. Ora, há quem diz que o dinheiro não é para ser guardado, o dinheiro é para ser consumido. Há quem diz que não, eu tenho que guardar o meu dinheiro para realizar os meus projetos, tenho que me abster no presente em benefício do futuro. Então, são vários aspectos que as pessoas que ao longo da vida nós acumulamos, experiências que nós acumulamos sobre o dinheiro que nos permite e construir um certo modelo de dinheiro que cada pessoa, portanto, possui. Então, a boa notícia é que é possível aparar a forma como nós gerenciamos o nosso dinheiro. É possível ter um modelo único de gerenciamento de dinheiro. É por isso que existe a educação financeira, para estabelecer princípios para gerenciar o dinheiro. Porque assim como é importante gerenciar o dinheiro para as pessoas jurídicas, para as empresas que até contratam gestores financeiros, contabilistas, é muito importante também termos um sistema de gerenciamento, uma forma de gerenciamento do nosso próprio dinheiro, porque não é diferente assim como as empresas que são pessoas jurídicas em termos da lei relevam as finanças, também é muito importante, afinal de contas trata-se do dinheiro, tanto para pessoas jurídicas, assim como, portanto, para pessoas físicas. A verdade é que, enquanto crianças, não temos essa necessidade de gerenciar o dinheiro, até porque não geramos dinheiro, ganhamos o dinheiro. E na vida adulta temos a obrigação de gerar o dinheiro, de alguma forma. Temos que trabalhar para gerar o dinheiro. Então é muito importante que as pessoas até entendam, tenham em claro essa necessidade de gerar o dinheiro. Você só gasta quando você gera dinheiro. Se você gasta dinheiro enquanto não gera dinheiro, provavelmente você vai mergulhar em dívidas ou vai ter que roubar para ter dinheiro. Ou vai ter que arranjar outro meio não legal, né, para ter dinheiro. Então, de alguma forma, na vida adulta, nós desenvolvemos necessidades. Essas necessidades só são possíveis, portanto, de serem realizadas com base no dinheiro. Então, o dinheiro está em muitos aspectos, assim como falei na aula passada, o dinheiro está em muitos aspectos da nossa vida. O dinheiro está em muitos ângulos da nossa vida. Então, de alguma forma, precisamos gerar o dinheiro e gerenciar o próprio dinheiro, porque não basta gerar o dinheiro. Aqui começa a educação financeira, em gerar o dinheiro. Mas também precisamos de um método para gerenciar o nosso dinheiro. Precisamos de um método para gerar mais nosso dinheiro, para multiplicar mais dinheiro, para investirmos nosso dinheiro, mantermos nosso dinheiro. Porque ninguém quer trabalhar até a velhice. Até o sistema estatal já criou o INSS, porque reconhece que ninguém trabalha até o último dia, até a velhice. Em algum momento vamos perder essa força que nós temos agora enquanto jovens e precisamos de lá na aposentadoria, precisamos de um sustento. Você trabalha agora, tem sua dignidade. Então, merece também na velhice viver da melhor forma, como quem trabalhou muito na vida e prestou seus serviços, contribuiu para o melhor desse mundo. Então, de alguma forma precisa de um sustento lá. Então a educação financeira permite isso, pois é uma ponte entre o futuro, entre o presente para o futuro. Então, na vida adulta começa o jogo, porque desenvolvemos necessidades e desejos que precisam do dinheiro. Queremos casar, queremos casa própria, queremos ter um carro, entre outras necessidades e desejos. Então precisamos de alguma forma gerar dinheiro, mas não basta gerar dinheiro, como digo, é preciso aprender da melhor forma a cuidar do nosso dinheiro. Então, uma das formas é o orçamento. Então, algumas pessoas, portanto, vê como solução criar reservas.
de emergências, porque imprevistos acontecem, então é necessário criarmos reservas de emergência. Algumas pessoas veem como solução ter poupança. Então tudo isso trata-se de educação financeira. É preciso fazer isso da melhor forma, não basta dizer que estou a poupar, é preciso definir metas, entre outros aspectos. É preciso saber como será a minha poupança, se vai ser, portanto, aplicado em depósito a prazo, para ter que suportar as perdas com a inflação, com a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então, uma das formas de gerenciar o dinheiro da melhor forma na família ou na sua vida pessoal é ter um orçamento pessoal, é ter um orçamento, portanto, familiar, que te permite controlar. Um orçamento é basicamente uma espécie, por ser uma espécie de planilha ou um sistema que te permite controlar as entradas e saídas do seu dinheiro, que te permite ter uma visão geral sobre os seus rendimentos, sobre os seus gastos. Tendo uma visão geral, vai ser possível cortar alguns gastos supérfluos que não tem nada a ver, mas que de alguma forma acaba consumindo o nosso dinheiro. Se você tivesse uma visão geral dos seus gastos, com certeza perceberia que existem um monte de gastos que consomem o seu dinheiro, mas que são desnecessários, mas que é um tipo de gastos supérfluos, que não tem nada a ver, não aumenta valor na sua vida e nem constitui necessidades. Então, é por isso que existe o orçamento para controlar as entradas e saídas do dinheiro. Então, nessa aula vamos aprender a gerenciar e eu vou partilhar contigo uma planilha que você poderá acessar e utilizar no seu smartphone, no seu computador, para controlar as entradas e saídas do seu dinheiro ao longo do tempo, mensalmente. Você pode fazer isso todo ano, mensalmente. E é uma planilha que permite fazer reservas de dinheiro, poupança e investir o seu dinheiro. A própria planilha já deixa clara a necessidade de você investir o seu dinheiro, de você controlar os seus investimentos, a gestão, portanto, de seus investimentos, de retornos, portanto, dos seus investimentos. Então, eu vou compartilhar aqui, mais adiante, vou compartilhar a tela sobre essa planilha. Eu vou partilhar com vocês. É uma planilha que consta no meu e-book Educação Financeira e Investimentos, que se você ainda não baixou, poderá baixar, acessar um e-book gratuito. A minha contribuição para que você alcance a liberdade financeira. Então eu vou compartilhar, vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo, do link para você baixar o e-book sobre educação financeira e investimentos. Mas também são aspectos que também você poderá aprender aqui durante essa série de educação financeira e investimentos aqui na página ou aqui no YouTube, se estiver me vendo a partir de YouTube. Então, vamos agora vermos alguns princípios básicos imprescindíveis na elaboração ou na gestão de um orçamento familiar. Imagina se na sua casa todos tivessem a ciência, tivessem a noção do vosso orçamento, conhecessem as balizas da vossa capacidade de gastos. Com certeza, ninguém ousaria a sonhar mais alto do que o seu orçamento pode suportar. Portanto, todos tentariam se ajustar ao vosso padrão de consumo. Então, a falta de orçamento permite com que vocês arrumem gastos, arrumem dívidas, porque arrumam necessidades, gastos, desejos que o vosso orçamento não pode suportar. Claro que alguns membros acabam tendo razão porque desconhecem o orçamento, a capacidade financeira da família. E o que poderia ser expressa, essa capacidade poderia ser expressa no orçamento, poderia, portanto, evidenciar claramente a capacidade da família de, portanto, pagamento. Mas porque as pessoas não se dão ao luxo de ter um orçamento, que é uma ação simples, que facilita muito na vida financeira de cada pessoa, de cada família, no bem-estar financeiro de cada família. Então, temos dois aspectos principais para elaborar um orçamento, ou para usar o orçamento que eu vou partilhar com vocês, e para gerenciar devidamente o vosso dinheiro. Primeiro temos rendimentos. Você tem que ser capaz de gerar rendimentos. Se você não gerar rendimentos, então não há espaço para você gastar. E sabemos que há necessidades,
há gastos incontornáveis que você pode suportar. Então, a primeira necessidade é você gerenciar o dinheiro. Os rendimentos podem ser provenientes do salário subordinado, podem ser provenientes dos investimentos, podem ser provenientes de outra renda dos negócios, dos empreendimentos, que a pessoa, portanto, pode realizar para ter dinheiro para suportar suas necessidades e desejos. Temos também os gastos. Os gastos podem ser divididos em variáveis e fixos. Então, é muito importante ter uma visão geral dos seus gastos, dos gastos da sua família, para saber cortar o que tem que se cortar e otimizar o seu orçamento. Existem gastos fixos, que são aqueles gastos que não variam consoante o consumo. Então, temos, por exemplo, em alguns casos, gastos de água, em alguns casos famílias que não têm contador. Então, portanto, são gastos fixos que não dependem do consumo. Você pode consumir mais, pode consumir menos, você obrigatoriamente tem que suportar o valor. Temos alguns casos em que o consumo de água é contabilizado. Então, aí já é um gasto variável. Então, você pode gerenciar o consumo de água para não pagar mais no final do mês. Temos também gastos de energia, que são gastos variáveis. Se você consome mais energia, vai pagar mais. São alguns tipos de gastos variáveis. Então, tem gastos com comida. Você pode definir um gasto fixo, definir um determinado valor que é ser destinado a esses gastos com comida, mas também pode variar esse dinheiro, vai depender da forma como você gerencia. Ou ao receber o seu salário, você destina uma parte para comida e essa parte suporta todo mês, então vai ser um gasto fixo nesse caso. Os gastos fixos não variam. Você pode consumir mais, vai ter que suportar o valor. Então, gastos com créditos do telemóvel são gastos variáveis. Quanto mais você consome com ligações, com dados de internet, você vai ter que pagar mais. Então, esse é um tipo de gasto variável. Então, tem gastos fixos que não varia mediante o seu consumo. Então, eu vou partilhar agora a tela, portanto, para observarmos a planilha que eu preparei para você do orçamento, para você gerenciar o seu dinheiro no orçamento. Nessa segunda aula, portanto, sobre o orçamento, sobre o planeamento financeiro, planeamento das finanças pessoais. Então, vou partilhar a tela agora para vermos, portanto, a planilha do orçamento pessoal, orçamento familiar que eu preparei para você. Então, aqui está a planilha que você poderá utilizar no seu telemóvel, smartphone ou no seu computador. Então, um dos dispositivos, portanto, será, portanto, suficiente. Então, essa é a planilha que eu preparei para você nessa segunda aula da série Educação Financeira e Investimento, para você organizar as suas finanças. Então, vimos conceitos principais na parte teórica, que são rendimentos e despesas ou gastos que podem ser fixos e variáveis. Então, primeiro temos rendimentos. Veja que a planilha já evidencia logo os rendimentos. Salário líquido, retornos de investimentos e outras fontes. Essas outras fontes podem ser empréstimos também. É um dinheiro que entra na sua conta, mas proveniente de obrigações de contas que você terá que pagar ao longo de um determinado período de tempo. Então, eu considerei uma pessoa que recebe 9.000 e que também aplica o seu dinheiro para investimentos e que em 2022, em janeiro, teve um retorno sobre seus investimentos de 1.700, o que totaliza as suas receitas a 10.700. Então, aqui de primeira já vemos a vantagem de você investir o seu dinheiro, porque você não pode depender apenas do seu salário, tem que ter outras fontes de renda e também investir o seu dinheiro. Veja que a planilha já evidencia as suas despesas, você vai ter uma visão geral das suas despesas com alimentação, tal como podem ver, despesas com a saúde, despesas com transporte, com educação, com lazer, despesas financeiras que são oriundas de pagamentos de juros, reembolso, caso você tenha um empréstimo a pagar. Temos também despesas eventuais ou variáveis, despesas não previstas. Então você coloca. Então aqui eu não evidenciei o tipo de gastos, não coloquei. Só coloquei esses valores de salários para me permitir explicar o resto com mais precisão. Então, tem-se aqui, você com essa planilha tem a visão geral das suas despesas. Então, você consegue notar onde é que você pode estar a gastar mais, o que pode estar a consumir mais do seu dinheiro. São gastos com alimentação, gastos com saúde, com transporte, com educação, lazer, ou outros gastos eventuais ou
variáveis. Então você consegue ter uma visão geral do seu orçamento e todos os membros da sua casa conseguem ter uma visão do que vocês podem, o que não podem, com base de logo de primeiro aqui no total das vossas receitas e das vossas despesas. Para facilitar ainda mais a sua vida, essa planilha, que também faz parte do meu e-book gratuito sobre educação financeira e investimentos, que você poderá baixar. Eu vou deixar um link na descrição para você baixar. Tem mais explicações mais aprofundadas sobre essa planilha. Tem também poupança. Essa é uma espécie de reserva. Todas as pessoas precisam poupar. Então, parte do seu dinheiro tem que ser destinado à poupança. Essa poupança, você vai definir os objetivos da sua poupança. Pode ser para imprevistos, pode ser para os estudos, pode ser para a casa própria, vai definir. Então, aqui você veja que aqui você coloca uma taxa mensal. Então, nesse caso, eu coloquei 5%. 5% que é destinado para a poupança do seu total de 10.700, que é o total das suas receitas. Então, em janeiro, para essa pessoa, para esse exemplo hipotético, dá 5% equivalente a 535. É pouco, mas é considerável para que uma pessoa que é educada financeiramente. Veja que essa planilha já evidencia parte dos investimentos. Tal como podem ver, temos dinheiro em investimento. Então, você vai ter que determinar um determinado valor para você investir. Mas, por nesse caso, é 630. Isso equivale a uns $10. Eu fiz uma suposição de uma pessoa que investe no exterior em ações de empresas do estrangeiro, né? São $10 para começar. Então, esse é o valor que em janeiro estava nos investimentos. Então, tem aqui também, você coloca uma taxa do valor para investir, que é 10%. Então, o valor mensal que você sempre vai recebendo vai tirar uma parte para investir. Então, além do valor que já está nos investimentos, você tira um outro valor que equivale a 10% para investir. Que 2% de 10.700 equivale a 1.070. Não é? Então, aqui também, essa parte de perdas de investimentos, é um investimento, é um risco, então, há perdas. Então, vamos supor que você tenha perdido em janeiro 500 mil meticais de investimentos, de perdas de investimento. Então, eu teria um total em investimento de 1.200. Esse valor é que está aplicado em investimentos. Então, eu não considerei nenhuma despesa. Então, o saldo final fica 9.095. Então, com as despesas, esse valor ia ter que ser subtraído e poderia até chegar a somar prejuízos aqui. Então, pode somar prejuízos aqui, mas você já tirou um valor para poupar e já tirou um valor, portanto, para investir. Então, essa é uma das vantagens de usar um orçamento para a sua família. Então, consegue visualizar e consegue enxergar a necessidade de você investir o seu dinheiro, a necessidade de tirar uma parte para você começar a poupar. Então, essa taxa de poupança pode variar ao longo dos meses. Essa taxa também de valor que você destina ao investimento pode variar também ao longo dos meses. Então, é importante você ter esse planeamento e ter uma visão geral sobre como você gerencia o seu dinheiro. Essa planilha permite-te gerenciar todo o dinheiro que entra e sai na sua conta, todo o dinheiro que você vai recebendo ao longo dos anos. Você consegue observar as variações das suas despesas, variações de investimentos, do seu salário, dos retornos de investimento e outras fontes de investimento. Consegue enxergar claramente a necessidade de você investir o seu dinheiro. Então, essa planilha é uma planilha anual que você poderá baixar, é gratuito para você usar. Essa planilha é automática, já está programada para você usar. Então, é mais um bônus para mim, para vocês, uma contribuição minha para vossa saúde financeira. Então, assim fica com essa explicação e eu espero que vocês apresentem alguma dúvida, caso tenha alguma inquietação sobre essa aula 2 da nossa série Educação Financeira e Investimentos. Então, aqui fechamos a segunda aula sobre investimentos e voltamos, portanto, no domingo, com mais uma aula para aquecer ainda mais. Portanto, outros aspectos nessa planilha vão ser desenvolvidos ao longo das aulas, como a poupança, os tipos de poupança, como definir objetivos, os investimentos, tipos de investimentos. Então, outros aspectos como, portanto, eliminar certas despesas e otimizar o seu orçamento. Então, isso é o seu orçamento que você poderia utilizar, portanto, para a sua vida financeira, para o seu bem-estar financeiro.